Olá pessoal, eu tô aqui com a Carla Falcão, uma força da natureza lá de Recife. Vocês lembram que ano passado a gente participou de uma vaquinha para erguer uma grana para reformar uma escola lá no Recife? Foi com a Carla Falcão, a gente ergueu 23 mil e ela ajudou a reformar a escola lá, levou um mês e também teve uma esse ano para distribuir alimentos e água para as pessoas durante o Covid. Lembra que ergueu 87 mil? Foi a Carla também, várias coisas que ela faz lá e esse ano você é pré-candidata para vereadora aí em Recife. E eu trouxe ela porque muita gente pergunta assim, o que um vereador pode fazer? E uma das coisas é a fiscalização, uma das coisas é olhar o que os caras estão gastando, o que eles estão fazendo, pra onde esse dinheiro tá indo, o que tá acontecendo, cadê? E assim você consegue reduzir um monte de coisa e melar também um monte de esquema. Carla, seja bem-vinda. Opa, deixa Oi, eu trocar a Rafa. tela Oi, aqui. pessoal do Ideias Radicais. Como? Ah, eu esqueci de trocar a tela. Oi. Oi, Rafa, todo mundo aí do Ideias Radicais. Sempre massa estar aqui com vocês, porque a turma do IR toda me mostrou o quanto a gente consegue, dentro do movimento liberal, colocar a mão na massa, né? Sair da teoria e ir lá fazer na ponta o que a gente não quer que o Estado faça. Então, encontrar em vocês uma rede de apoio para poder tocar os projetos aqui no Recife é sempre massa. Mas conta um pouquinho pra gente aqui, porque, como eu falei na introdução, né, muita gente pergunta, pô, o que que um vereador pode fazer? O que que dá? O que que adianta? O que que uma pessoa vai ser lá? Ali são 39 aí em Recife, né? Isso. Então, primeiro, o vereador ele é responsável, os vereadores são responsáveis pela parte legislativa, né? Então, eles podem ajudar ou prejudicar a cidade a partir do momento que eles criam leis inúteis ou então que eles acabam com leis inúteis. E aqui no Recife, a gente tem um show de horrores legislativo. Um show de horrores de leis inconstitucionais que são votadas em plenário, ou seja, cada vez que uma lei que simplesmente não pode ser aprovada porque ela está em desacordo com a Constituição, ela é votada, é tempo que a gente perde e, portanto, dinheiro que a gente perde. A gente também vê dentro do trabalho legislativo a criação de muito empecilho para quem quer empreender, muito empecilho para poder as pessoas organizarem a cidade. Ver o plano diretor. É um monte de regra sem sentido, um monte de posição que não está nem em acordo com o mundo que a gente vive hoje, mas aquilo ali vai sendo aprovado a toque de caixa porque os vereadores ou não têm preparo ou não têm compromisso em construir uma cidade mais livre. Outra coisa, como também falou aí, é a questão da fiscalização. E não é a fiscalização somente das obras e dos serviços, não, é do orçamento como um todo, dos contratos como um todo. E é o vereador que vai ali e investiga se alguma empresa que está oferecendo serviço para a prefeitura tem ou não tem condições de oferecer. Se é uma empresa fantasma, se é uma empresa que, enfim, ela vai de fato entregar o que ela está se propondo a entregar para as pessoas, se o custo que está sendo pago pelo Estado faz sentido, se a compra que é feita pelo Estado, no caso, o Estado, quando eu falo, é a prefeitura, né? Se é uma compra que, no final das contas, o custo-benefício vai valer, porque, vou dar um exemplo, na rede municipal de ensino daqui, a prefeitura compra muito piloto de quadro, vagabundo, assim. E aí, um piloto dura uma semana, 15 dias. Depois o professor tem que usar outro, tem que usar outro, tem que usar outro. Ora, não é melhor comprar um bom que dura um mês, que é um pouco mais caro, mas o custo-benefício vai sair melhor? Então, é nessas compras, é nas grandes obras, é, evitar que essas obras sejam atrasadas, porque cada vez que uma obra é atrasada, a gente paga a mais por isso, e não paga só em dinheiro, né? A gente paga também em vida, porque, eu vou dar um exemplo, aqui em Recife tem a ponte em Monteiro e Putinga, que é daqui, sabe? Que era para cruzar, ligar a zona norte à zona oeste da cidade. 42 milhões era a previsão de custo para a obra. 42 milhões é muito dinheiro. E o que aconteceu? Levantaram lá uma pilastra, uma fundação, e daquilo não saiu. Resultado, a gente pagou por aquilo, a obra não saiu e pó, a gente gasta tempo, que é recifense sabe, muito tempo preso no engarrafamento, um tempo que a gente poderia estar produzindo, por exemplo. Então, assim, a obra está ali, foi aprovada, você está vendo ela atrasar, ninguém vai bater de frente com aquilo, ninguém vai contestar no Ministério Público, ninguém vai tentar derrubar aquilo, porque alguma coisa de errado tem. E a gente está pagando de todas as formas por isso. Então, esse é um outro papel muito importante. E, por fim, tem a questão dos requerimentos, né, Rafa? A gente falou aqui da parte mais legislativa, de criar leis e de disciplinar a legislação orçamentária que a prefeitura constrói, mas também tem uma questão da fiscalização com os requerimentos, né? Pô, identifiquei que tem um problema aqui que a prefeitura
se dispôs a fazer tal serviço, não está fazendo, e aí o que os vereadores fazem? Criam uma ideia do chapéu, assim, tiram do chapéu. Ah, prefeito, crie hoje uma linha de crédito para os artistas da cidade. Tipo, não tô Prioridades brincando. do Tô Covid, prioridades do brincando, isso Covid. Mas e os aconteceu. artistas? Não, assim, mas aconteceu. E aí é para iludir realmente um segmento que Quanto apoia de aquele quanto que foi determinado. isso no Recife? Qual que foi o tamanho dessa linha de crédito? Foi agora, durante a Não, pandemia. mas qual que foi o tamanho disso, valores? Não, era requerimento, era pedindo uma coisa aleatória, assim. Ah, tá. Não chegou a ser Vai lá e discutido um faz. valor e tudo mais. Não, não. Na Câmara aqui. Chega lá, tira uma ideia do chapéu para poder dizer para a galera que está trabalhando, que está fazendo alguma coisa, e em número diz: fiz 1.000 requerimentos, aprovei, mas no final das contas é tipo um requerimento vazio, que não é baseado em nenhuma evidência, e a gente está pagando muito caro por isso. Né? A Câmara da gente aqui no Recife consome 3 vezes o orçamento da Secretaria de Saneamento do município. Só para tu ter noção. Nossa. No Recife, 120 mil pessoas não têm água potável, ainda hoje. Água na torneira, 120 mil pessoas. E De 800 quantos mil pessoas não habitantes? têm Só pra quem tá fora tratada. do Brasil e não tem noção também no 1 Recife. milhão e 600 mil. 1 1 milhão e milhão e 600 600 mil, mil. metade da população. 1 milhão e 600 mil É, habitantes em a gente, Recife e 120 mil não têm acesso a água encanada. a água tratada. Uau. É. É que foi por isso E a também que você fez outra aquela coisa proposta também, de levar água pras pessoas durante o Covid, né? Que era tipo, lava a mão, porém não tem água. manda lavar a mão, a pessoa não tem água na torneira, e assim, isso eu tô falando de Recife, mas nas cidades vizinhas é tão grave quanto. Em Jaboatão, 26% da população não tem. Perdão, Rafael, eu acabei de lembrar. Não são 120 mil, não. São 240 mil 240 mil. pessoas que não têm água na torneira. Então isso dá basicamente 1 em 6. Se as minhas contas estão certas aqui. 1 em cada 6 habitantes não tem água encanada em casa. Não. E aí depois você tem a galera que é contra o novo marco do saneamento, né? Eu não entendo. Sim, inclusive, é porque aqui o que a gente vê é que se a Compesa vai lá, abre um buraco para poder consertar uma encanação e depois não tapar, fica por isso mesmo. A gente paga e fica por isso mesmo. Se a Compesa vê uma encanação de esgoto estourada e não consertar, fica por isso mesmo. É um negócio bem. O que a gente vê é um cenário de abandono, né? E a gente vê o quanto não tem pudor em relação a isso, é que na Praia de Boa Viagem, que é o cartão postal da cidade, o esgoto é jogado dentro do mar. O Rio Capibaribe, que é outro cartão postal da cidade, o rio é jogado lá. Na principal avenida da cidade, que é a Agamenon Magalhães, ela é cortada de ponta a ponta por esgoto a céu aberto. E aí a gente tem que ficar refém da Compesa, da estatal. Tá de brincadeira, né? Aí a Compesa não tem meta, a Compesa não tem parâmetro para a gente avaliar nada e fica por isso mesmo. E é uma das Não coisas pode. que o vereador pode fazer, questionar esses parâmetros, questionar por que foi feito isso, não aquilo, por que foi. Mas, Exatamente. E mas também antes da tem o gente ir para orçamento. isso, eu queria voltar para uma coisa que você falou lá no começo, que era de tem uma produção legislativa muito grande, mas um monte de coisa para atrapalhar o empreendedor. Recife ainda não tem uma lei de liberdade econômica, né? Ela foi aprovada em nível federal, mas as cidades deram aquele pulo do gato de falar, não, mas é lei é federal, mas no município não está regulamentado, então eu vou continuar cobrando taxinha, né? E então precisa aprovar uma lei de liberdade econômica no Recife. Você quer fazer isso? Sim, sem sombra de dúvidas. Mas tem um pulo do gato nisso aí, Rafael, é que mais do que não seguir a legislação federal, a gente aqui realmente parece que tem vontade de atrapalhar. Exemplo, quem é MEI? O MEI, o microempreendedor individual, era para ser aquela pessoa que menos sofre com burocracia para poder se regularizar, né? E o MEI ele consegue se cadastrar tranquilamente pela internet. Mas chega na hora de emitir a nota fiscal, Rafael. Na hora de emitir a nota fiscal, até janeiro desse ano, existiam 3 gráficas cadastradas que podiam fazer o talão de nota fiscal para quem é aqui no Recife, e você tinha que fazer a nota fiscal física, né, manual. Eis que a prefeitura disse, não, vamos nos modernizar, vamos liberar para o MEI fazer a nota fiscal online, fazer aí ela digital. Só que para você fazer isso, você tem que baixar vários documentos no site da prefeitura, assinar e autenticar em cartório. Muito Tipo, bom. Sendo e que deve depois ser eu vou aquela lá na interface prefeitura. bem Caixa Econômica Federal, né? Você entra e entra numa fila já.
Deve ser uma experiência fantástica usar esse sistema. Tenho certeza que a população da periferia do Recife vai achar isso extremamente simples super e útil, né? Super fácil. intuitivo de usar, né? Deve ser um negócio, assim, impressionante. Fácil. Só que não, né? É, Só que não. E o que a gente vê, tem um estudo muito legal da Endeavor, Rafael, que levanta, faz um ranqueamento das cidades empreendedoras, né? Quando a gente vai ver a avaliação do Recife, se fala que Recife tem uma cultura empreendedora. O que isso quer dizer? Que as pessoas têm disposição para criar os seus próprios negócios, para tocar os seus projetos. E o segundo é a questão de qualificação. Existem pessoas aqui que são qualificadas para poder fazer isso. Aí quando você vai ver o que deixa Recife lá embaixo, burocracia. Sabe? Então, assim, as pessoas querem trabalhar, as pessoas têm potencial de fazer isso, e a prefeitura, em vez de ser amiga do empreendedor, ela é uma inimiga. Ela não trata a pessoa como alguém capaz e bem intencionado, até que se prove o contrário. E uma coisa curiosa, Rafael, a gente tem aqui na divisa com Jaboatão, que é uma cidade do lado, muitos empreendedores que eram de Recife, saíram de Recife e foram pro outro lado da avenida, porque é mais fácil empreender lá. deve ser É legal, nesse né? Deve ser legal, é meio que um muro de Berlim, assim, você vê, tipo, aqui não tem negócios e ali tem, assim, deve ser muito Não que interessante isso. Jaboatão seja um supra-sumo de empreendedorismo, Mas na acho, margem, né, se você tem que escolher entre os dois, é uma escolha relativamente simples, né? mas para quem tá na divisa não quer ficar do lado de cá. Agora, voltando sobre o assunto da fiscalização de gastos e tudo mais, né, eu acho que é que assim, eu acho que as pessoas não têm muita noção do que é legislativo no Brasil de maneira geral, e do que dá pra fazer e do tamanho dos orçamentos das coisas envolvidas. Eu sempre falo pras pessoas, abre a lei de orçamento anual da sua cidade. Só vê o tamanho dela ali. Se alguém parar pra olhar aquele negócio, começa a encontrar coisa. Mas ninguém nem sabe que isso acontece. E isso é uma coisa que o vereador faz. Quer dizer, acho que qualquer cidadão pode fazer isso, né? Mas a questão é que o vereador ele tem mais caneta pra ir atrás, ele tem mais poder de encher o saco em cima das coisas e perguntar. O quão fácil é você encontrar ali todo mês 200 mil de coisa maluca que não tem a menor explicação? É muito fácil, mas o pior de tudo é o que a gente vai vendo de remanejamento com o passar do tempo, sabe, Rafael? Eu vou dar um exemplo. Recife, enquanto município, não está conseguindo pegar dinheiro emprestado. Vou dar um exemplo aqui. Porque a cidade gasta muito com folha. A gente tem um orçamento de 6 bilhões e o que a gente tem para investimento, ou seja, para fazer novas obras e tudo mais, é menos de 400 milhões. É como se tu tivesse um salário de R$ 1.000 e tivesse com quase ele todo comprometido para pagar boleto, conta de água, luz e telefone. E aí, quando a gente vai ver, por exemplo, agora durante a pandemia, a prefeitura tirou quase 8 milhões, que era para pagar a dívida da prefeitura, para colocar em propaganda. Ah, bonito. É porque é ano eleitoral, né? Ano eleitoral Sim. precisa ter Não era prioridade, né? 2018 foi um negócio maravilhoso. Claro que estou sendo debochada. A prefeitura tirou nada mais nada menos do que 30 milhões de reais de obras de interesse público para poder colocar em propaganda. 20 milhões de reais de urbanização de áreas de risco numa cidade que as pessoas morrem soterradas quando chove, para colocar em propaganda. Então, não é só ver a lei orçamentária anual, é ver também o que é feito É o com a gasto do dia a execução dia, né? dela. É o gasto do dia a dia. Que aí é que está o pulo do gato. Você consegue ver já o absurdo do que é previsto para o gasto com a Câmara, de 4,5%, vê só, 39 vereadores e suas equipes de gabinete consomem 4,5% do orçamento da cidade. Não, mas peraí, isso aí tá na lei que tem que ser 4,5% ou é Não, 4,5% hoje? 4,5% é o teto, tá? 4,5% é o máximo que eles podem pedir. Eles pedem o máximo. Ah, sim, sim. Ah, mas E então, não é usam. isso que eu quero dizer, porque, tipo, que você falou 4,5%, o que eu quero dizer é assim, por acaso esse é o gasto ou a lei diz que tem que ser 4,5%? Porque uma vez que você coloca que o teto é 4,5%, eles vão pedir sempre 4,5%. Então não importa o quanto a cidade cresça, vai crescer o orçamento dos caras. É isso. E quantas E assim, pessoas no Rafael, Recife a prova sabem de que disso? Só não pra eu... tem como gastar esse dinheiro. Não tem Assim, não tem como. como gastar dinheiro. A prova de que assim, é muito dinheiro é que eles, por exemplo, compraram um detector de metais para colocar na entrada da Câmara. Isso ali, eu acho que por volta de 2015, 2016. E aí, quando você entra, você pode entrar com
50 metralhadoras, não vai apitar nunca, porque não Ninguém tá dando funciona. ideia aqui, ok? Vamos. Mas. Não, só tô falando que assim, você gastou por aquilo ali, saca? Aí depois que você passa a entrada, tem alguns totens de pesquisa para você pesquisar É porque, aliás, a é que a gente legislação. pulou isso, mas é que o detector de metal tá encostado, né? Não foi usado pra nada, né? Não, ele tá lá, não, ele tá lá, montado Só não tá na sua ligado. fachada. Não funciona. Ah, é do coração. É pra dar sensação, assim. É pra dar uma sensação de É só para envolvimento. dizer para as pessoas que para elas entrarem tem um empecilho ali. Ah, certo. Mas nunca funcionou. E depois tem os Aí, totens. aí o totem é para as pessoas entrarem no SAPL, né, que é o Sistema Legislativo da Câmara. Que as pessoas conseguem fazer pelo celular, pelo computador de casa. Mas vamos supor que alguém vai chegar na Câmara querendo consultar uma lei. Ela não tem nem Que como vai imprimir, acontecer né? pra caramba, diga-se de Vai passagem. acontecer pra caramba. E vamos supor, a pessoa chegou lá querendo discutir com o vereador de gabinete em gabinete uma eleição. Ela vai consultar ali na hora? Não, né? Ela já vai de casa, pelo amor de Deus. Aí tem lá, o que acontece com eles? Tudo enferrujado, parado, encostado. Quanto custou isso? Só pra A gente gente ter uma ideia. pagou, a gente pagou por isso, Quanto sabe? custou isso? Então, eu não tô aqui com os dados na mão, mas eu posso te passar depois, quem quiser, só me pedir Uhum. aí pelas redes sociais que eu mando. Mas o fato é que a gente pagou por tudo isso, sabe? É um negócio gritante. E não é só por isso, eu vou dar um exemplo. Tem uma escola lá na Mangabeira que ela funcionava no prédio onde foi uma das unidades da FEBEM, isso bem antigamente, e o prédio era totalmente sem condições de funcionar, colocaram as crianças em 2013 no prédio provisório, que é parede de gesso, que o que você fala aqui, a sala do lado escuta, um negócio bem caótico, prometendo que no ano seguinte entregariam a escola para a comunidade. Resultado, 2013. 2013. Tá. Iam entregar em 2014. A gente está em 2020. E tá Não lá. entregaram. Tá lá. E a obra E a atrasada dá obra custo, né? Porque inicialmente você refazer, ia se custar 1,5 retomar. milhão, agora vai custar 5 milhões. Então, Fizeram um novo projeto. 3 milhões e meio a mais, É. fora o tempo perdido, pra nada. E as crianças estudando daquele jeito. Outro exemplo que é mais chocante ainda. A prefeitura lá no Alto do Mandu gasta grana para alugar um prédio, que é uma casinha adaptada para as crianças estudarem. E no ano de 2013, o governo do estado cedeu para a prefeitura o prédio de uma escola estadual que não tinha mais demanda para aquele público naquele bairro. Então, a prefeitura tinha um prédio pronto, com caixa d'água, diferente da maior parte das escolas daqui, que é tudo em casa adaptada, a maioria. Lá tem quadra, tem espaço para fazer parquinho, salas amplas, sala de professores, enfim, tinha É uma escola. cozinha, Uma uma escola de escola. fato. Uma Até escola porque de a fato. maior parte delas não são, né? É importante Não, lembrar isso. não são, assim, uma licença aqui, gente, eu fiscalizei todas as escolas e creches do Recife durante 3 anos e meio. Eu vi escola em que criança fazia cocô e xixi no chão porque não tinha banheiro. Eu não tô brincando não, Rafael. Era uma escola que, assim, graças a Deus foi fechada, porque era uma escola que funcionava em tempo integral. Só existiam naquela época 2 escolas que funcionavam em tempo integral, que eram uma na Guabiraba e uma ali na BR-232, perto do Jardim Botânico. E aí as crianças chegavam lá de 7 da manhã, ficavam até 5 da tarde. Os banheiros, a estrutura, a encanação muito antiga, né, estava toda entupida. Quando as crianças iam usando o banheiro, aquela água suja ficava até... Uhum. As crianças não tinham descarga. Qual era a solução que elas encontravam? Chão. Não tinha uma torneira para elas lavarem as mãos. Sabe? Tipo, isso era o que o Estado estava dando para essas crianças. E a gente estava pagando um custo muito caro por isso. E Muito eu caro. imagino que era um custo médio maior do que a rede privada, por Maior do aluno. que a rede privada. Maior do que a rede privada. A gente teve agora um número maior de alunos. Eu estou esperando a resposta do pedido de informação para poder repassar para as pessoas o número exato, porque eu não gosto de ficar especulando não, sabe, Rafael? Eu acho que a fiscalização lá tem que ser séria. Uhum. Então, eu estou esperando a prefeitura me responder um pedido de informação sobre o número de alunos da rede para a gente poder fazer o cálculo do quanto é o custo aluno aqui na rede municipal. Mas o fato é que é um custo alto. E aí, quando a gente vai parar para ver, coisas como essa acontecem. As crianças passavam o dia inteiro lá e não tinham lugar para lavar as mãos. E aí, a gente vê um caso como esse, nessa escola era diferente. Nessa escola existia condições de você colocar as crianças já para estudar, isso lá em 2014, tá? Sabe quando foi que a prefeitura veio inaugurar? 2019.
o quanto de dinheiro que a gente gastou. E isso é o que mais acontece. Escola que, tipo assim, tá indo, a prefeitura paga aluguel e a gente faz o levantamento, certo? Quem está ganhando desses aluguéis? Quem são os proprietários, né? Porque a prefeitura está tendo esse custo de aluguel de prédio todo ano e a gente não consegue, e as crianças estão estudando numa escola péssima e a gente fica de boa com isso. Aí eu vejo em Salvador, aqui do lado, não precisa ir para longe não. Salvador quase zerou a fila de pré-escola em 6 meses. Como? Fazendo parceria público-privada. Chegou lá, fez uma parceria com várias escolas particulares e pegou aquelas crianças que precisavam de vaga, crianças de 4 5 anos, que precisavam estudar, que os pais não tinham onde deixar e matricularam nessas escolas particulares. E aí muita gente vai dizer assim, né? Ah, mas e a farda? E o livro? E aí o lanche? Tudo isso incluído no pacote. E se a escola particular, que a criança fosse matriculada, tivesse aula de balé incluída no pacote, aquela criança ia ter direito à aula de balé também. Se tivesse aula de futsal, aquela criança ia ter direito também. E o custo mais barato do que o Da da rede rede. municipal. E resolveu em 6 meses. Por que não pode ser feito em outros lugares? E aí, Fred Evangelin, que foi o responsável por esse projeto, ele fez todo um trabalho para poder regulamentar isso na Câmara Municipal. E isso é um projeto que pode ser muito bem tocado aqui, um projeto autorizativo, né, no caso, porque não pode ser impositivo, porque nada que gere gasto pode ser apresentado pelos vereadores. Mas você pode autorizar o município como uma forma de dizer, olha, querido, você só não faz se você não quiser. Só não faz A porque não gente quer, liberou, exatamente. A solução tá a aqui. gente Só não faz liberou. de birra. Só não faz de birra, só não faz porque você não tem compromisso mesmo com as pessoas. Então, eu acho que tem muita coisa que você perde potencial porque o Estado está atrapalhando, porque não faz o que se propõe a fazer e está gastando o dinheiro da gente para isso, ou então porque realmente está a fim de atrapalhar. E uma coisa importante, né? Todos esses exemplos que você deu aqui, do que eu sei, certamente você sabe muito mais do que eu, mas do que eu sei, a atuação de um vereador podia chegar lá e encher o saco. Podia chegar lá e falar, cadê explicações, cadê o responsável, quem que foi, CPI, ir pra mídia, ir pra redes sociais. Todas essas coisas teriam um Você é efeito aí. cidadão, né? Eu vou dar um exemplo, Rafael. Eu, enquanto cidadã, já fiz uma série de ações aqui que tiveram resultado positivo. Vou dar um exemplo. Quando os vereadores aqui aumentaram o auxílio alimentação de 3 mil para 4.500 reais, que é o valor que eles recebem por mês, eu me juntei com um grupo de... Pera. Quanto que o vereador ganha? Ele ganha 15 mil. Mais 4.500 de auxílio alimentação, porque 3 coitadinho tem que mil, comer. 3 mil de alimentação, E certo? eles queriam subir pra 4,5. Para Que o 4,5. Mas tu coitadinho precisa percebe, comer. afinal de contas, né? E aí eu fui fazer um comparativo. Com o valor que os vereadores já ganhavam de auxílio, dava para alimentar 66 crianças na rede municipal de ensino. 66 crianças. E isso assumindo que o orçamento da alimentação não estava inflado, né? É isso, Assim, assumindo no isso. preço que o Estado estava fazendo, não estamos falando no Exato. real. É. E Ok. aí dava para alimentar 66 crianças. Eu peguei o custo, dividi por número de dias letivos. Enfim, fiz um cálculo bem honesto. Não fiz um cálculo super estimado, não. E aí eu me juntei com os amigos, a gente fez uma cotinha e a gente empilhou, Rafa, 300 quentinhas na porta da Câmara dos Vereadores. Resultado, deu até jornal hoje, foi o maior furdunço e a gente conseguiu derrubar. Mas você, como cidadão, consegue fazer ações isoladas. É a reforma de uma escola comunitária ali que você junta as pessoas, faz a cotinha e realiza. É a reforma de uma praça que você junta as pessoas, vai lá porque você não quer que o Estado atue, então você vai lá e também dá a sua contribuição enquanto cidadão. Mas a estrutura do Estado, ela é muito inchada. E se a gente não tiver o poder da caneta para derrubar isso, a gente vai continuar sendo quem grita do lado de fora e conseguindo vitórias pontuais. Eu acho que a gente tem potencial de fazer muito mais. Porque quando você chega no Ministério Público enquanto cidadão, o peso é X. O cara Quando você pode mandar, sei lá, no canto, responde esse papel, volta amanhã e tudo mais. Agora, se o cara assim, mandar o vereador quando fazer isso, vai dar problema, né? que não é sempre que a gente tem uma resposta assim, concreta, não, sabe? Mas quando você chega com um mandato, o peso é tipo 10x. É muito diferente. Especialmente quando você tem condições de chegar lá e subir na tribuna e dizer: opa, meu senhor, olha esse gasto aqui. Olha o que está acontecendo aqui.
Outra coisa é você chegar enquanto representante do Poder Legislativo, apresentar um requerimento, o requerimento ser aprovado por 39 vereadores e você chegar com 2 quentes e 5 fervendo no Ministério Público, Uhum, sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa mais do que vitórias pontuais. Eu acho que a gente precisa de um trabalho sistematizado uhum. para poder derrubar esse tipo de abuso. Porque a gente está pagando muito caro, Rafael, um orçamento de 6 bilhões de reais. A gente já tem Uber, que é um negócio que você pede aqui no seu celular, o carro chega na sua porta e leva onde você quer. E no Recife inteiro tem cobertura de Uber. Raras exceções de lugares que, por causa da violência, os aplicativos bloqueiam em determinados horários. Veja que merda, né? Que merda. A cidade, as pessoas mais pobres, que moram em áreas de maior vulnerabilidade, são impedidas de usar um serviço privado, assim, porque a quantidade enfim, de ataques que existem Não a é essas seguro pessoas operar ali, simplesmente, né? não é seguro operar ali. É, tipo assim, quem é o maluco que vai entrar ali, né? Uhum. Mas existe isso. E a gente paga para deixar motorista à disposição do secretário. Tipo assim, o custo de. Quantos motoristas são? Só pra gente ter uma ideia. Eu também estou esperando a resposta do pedido de informação. Não é público isso. Não, não é Não, fácil isso. obviamente essas coisas não são. Aliás, o quão fácil é você pegar essas informações só para começo de conversa? Porque eu lembro de Não é uma nada. vez que. Eu lembro de uma vez que me pediram longos motivos para eu dar uma auditada aqui no Paraná. Eu peguei a Lua do Paraná, eu levei assim umas 3 horas só pra entender como raio aquela porcaria era escrita. Tipo, o que que significa. Porque assim, eles não colocavam o gasto de uma obra de estrada, eles colocavam por quilômetro, então você tinha que multiplicar. Então, teus gastos ficavam tudo pequenininho, né? Você vê ali o valor, tava tudo pequenininho. Então tem a engenharia contábil de como você vai escrever um negócio pra ele já não ser entendido, pra começo de Sim, conversa. e assim, Mas quando assim, você o quão entra no públicos são os dados? quando você chega no portal de transparência, primeiro, não existe. Se você é um leigo, Uhum. não existe uma legenda que te explique a diferença de empenhado para liquidado. São termos contábeis que a maior parte das pessoas que não tiveram educação financeira, vamos lá, né? Na rede municipal de ensino aqui do Recife, 9 em cada 10 jovens terminam o ensino fundamental sem saber matemática. Aí você quer entender a Vamos diferença? fazer uma estatística melhor. Quantos vereadores vão conseguir entender essa diferença? Eu acho que a maioria não consegue, não. Tipo, A não bancada do estamos nem Fred. falando de população geral. Vamos pegar assim, a assessoria do gabinete do vereador que tem que entender esse gasto para fiscalizar. Quantos deles Rafael, entendem deixa eu te contar isso? uma história. Deixa eu te contar uma história. Durante a pandemia, agora, a gente teve mais requerimento. Perdão, a gente teve mais projeto de lei para criar data comemorativa do que requerimento cobrando melhoria para unidades de saúde. Durante o É esse Covid. nível Durante o Covid. durante a Então a gente pandemia. tá falando assim, quando isso de fato era um tema importante pra caramba, não tipo operação Né? normal. Né? E assim, o que foi acho que foram dois pedidos de informação. A prefeitura sendo alvo de investigações do Ministério Público e também da Polícia Federal por causa de compras em empresas fantasmas e sem licitação. E os vereadores só levaram para plenário 2 requerimentos pedindo informações para a prefeitura e os 2 foram arquivados. É nesse nível, assim, é uma subserviência, porque, Rafael, a gente está falando aqui de coisas que a maior parte das pessoas não faz ideia. A maior parte das pessoas não sabe qual é o trabalho de um vereador. E no final das contas, isso acontece porque os vereadores não cumprem o seu papel. Existe uma relação prostituída mesmo em relação a vereadores e prefeito, porque deveriam ser poderes independentes, né? Só que quando é para poder fazer o requerimento de um calçamento de rua, o vereador não leva para o plenário votar e depois ele vai lá e cobra para o negócio sair, sai no preço certo, não. Ele pede, quando chega na véspera da eleição, ele pede para o prefeito, cochicha lá e diz: olha, tem um voto ali, eu desenrolo o voto para ti, calça uma Eu rua. fui base do teu governo, então ali é o bairro que me dá voto, então precisa pintar uns negócios lá, reformar as ruas, tal, botar umas plaquinhas, vai ficar bonito. Então, assim, a gente que é do movimento liberal, a gente entende o quanto o Estado é nocivo para as pessoas. É aquela coisa que eu digo para tu sempre. Eu dei certo na vida apesar do Estado. Né? Eu cresci num bairro em que a entrada é um canal de esgoto a céu aberto, eu perdi meus amigos, se eu precisasse de um serviço público, porque, enfim, eu era pobre, minha mãe tinha que ficar de madrugada na fila de imposto, a escola pública não funcionava, só que isso acontece com todo mundo todo dia, sabe? Isso acontece por causa desse tipo de relação.
que a gente precisa acabar. Aí, às vezes, a gente fica muito na abstração, a gente fica muito pensando nos teóricos, mas o mundo prático, a política real, ela é suja, ela é baixa, ela se usa de vários artifícios para poder sugar o dinheiro da gente, sabe? E eu acho que se a gente não agir com estratégia, se a gente não entender como é que o processo funciona, se a gente não souber quais são os mecanismos que essa máquina tem, a gente não vai conseguir derrubar os mecanismos que estão destruindo a gente todos os dias, sabe? Então acho que a gente precisa ser menos romântico, sabe, Rafael? Ser menos romântico, pé no chão e dizer, velho, um cara super escroto que passa a mão para tudo quanto é roubo do prefeito tá se elegendo prometendo calçar rua. Que nem atribuição de vereador é, saca? E a gente tá abrindo mão de eleger gente que possa, de fato, controlar essa putaria, sabe? É um negócio caótico. Eu tava, só para concluir aquele negócio da escola, eu trouxe aquele exemplo, Rafael, mas a gente tem exemplos de obras atrasadas pela cidade inteira. E o resultado prático disso, em números, é o seguinte: o Recife tem o pior trânsito do Brasil. O 10º pior trânsito do mundo. A gente é a 24ª cidade mais violenta do mundo. Sabe? É um negócio gritante. 9 em cada 10 jovens terminam o ensino fundamental sem saber matemática. 9 em cada 10. A gente tem metade da população sem esgoto tratado e a gente está pagando por isso. A gente está pagando caro. Ano passado, a prefeitura apresentou um projeto para aumento de IPTU, Rafael, que dizia o seguinte: se você fizer qualquer melhoria, interna ou externa, no piso ou nas paredes, você vai pagar mais. Aí você imagina um cidadão que trabalhou o ano todinho, juntou dinheiro o ano todinho, que é difícil numa cidade que tem muita pobreza, infelizmente. A pessoa vai lá, junta o dinheirinho dela para poder botar cerâmica no banheiro de casa. Ela tem que pagar mais IPTU por causa disso. A gente fez uma mobilização, inclusive os comerciantes do centro participaram, que eles iam ser muito afetados, e a gente conseguiu derrubar. Mas veja, não fosse todo esse engajamento da sociedade civil, essa palhaçada tinha passado. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês perceberem que era entrelinha. Outro exemplo aqui que está em vigor e tem que ser derrubado porque é nojento. Aqui existe uma lei que diz que a prefeitura pode simplesmente, sem sequer notificar, apreender os materiais dos ambulantes, dos comerciantes informais. E se você vê os valores das multas, Rafael, que cobram, aquela pessoa, se ela tivesse 4 mil reais para poder pagar de multa, tu acha que ela está vendendo cachorro quente? A multa é 4 mil reais. Para poder resgatar a mercadoria, pô. Eu me arrepio falando isso aqui, eu fico nervosa. Eu fico nervosa, Rafael, porque é você chegar e ver aqui Recife é a capital do desemprego. Aí as pessoas vão buscar alternativas para poder sustentar as suas famílias, porque as pessoas não querem ser independentes do Estado, não, Rafael. Elas querem tocar a vida delas. O problema é que, assim, toda hora metem pé na porta, assim, você não vai conseguir, porque eu não vou deixar. Aí você vai lá e vê uma mãe que, na frente da sua casa, abriu um negocinho para vender pastel. Tem margem na legislação para que o fiscal chegue lá e aprenda tudo, e que para ela pegar de volta 4 mil reais. Tipo assim, tá de brincadeira, né, meu velho? Eu posso até pegar aqui os valores atualizados para lhe passar. Mas isso aí foi aprovado, se não me falha a memória, em 2017. A gente tem uma ação super truculenta da CEMOC, né, que é a Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano. É um negócio assim que você fica... Outra coisa, Rafael, porque a gente tem estatal aqui. A gente tem uma empresa de limpeza urbana aqui. Pelo amor de Deus. Tá entendendo? E a cidade, eu imagino, não é exatamente muito limpa, né? Não, Fora a parte do esgoto aberto, vamos esquecer essa. Vamos esquecer essa. Vamos falar aqui assim, tem coleta de lixo. Beleza, tem coleta de lixo. Anda aqui no centro, no final da tarde, para tu ver a nojeira que é. Porque não existe lixeira para que os comerciantes, quando terminam o seu expediente, coloquem o lixo numa lixeira. Mesmo que o cara queira, mesmo que o cidadão ele queira pegar o lixo lá e colocar no lugar, não tem o que fazer. Não tem onde colocar o lixo, não. Ou os comerciantes fazem cotinha e colocam a lixeira lá, fica por isso mesmo. Então, assim, é um negócio que dá constipação, dá ânsia de vômito, porque é escrachado.
Tá ali a gente pagando um orçamento caríssimo para você ver. Vou dar um exemplo aqui. A gente tem o mercado da Boa Vista. A obra era para ter saído antes do carnaval, do ano passado. O mercado. Uma Contexto, o placa. que é o mercado da Boa Vista? O mercado da Boa Vista é um patrimônio que a gente tem aqui, um mercado público onde as pessoas vão comprar fruta, verdura, carne e também sair para tomar uma e comer comida regional e ouvir uma música ao vivo, é um lugar onde tem festas de carnaval muito boas. E aí, E isso eles já precisa ser do inventaram Estado. Hã? E isso precisa ser do Estado, né? Isso é propriedade pública. A prefeitura é quem administra. É a prefeitura quem administra. Por quê? Por quê? Por que isso não é E aí, privado? olha só, e administra mal. Não, E imagino. administra Imagino. mal. Aí veja, aí o que a gente vê de uma vereadora do Recife, no meio da pandemia, apresenta um requerimento aprovado por unanimidade pelos presentes na sessão para pedir ao PROCON para fazer fiscalização ostensiva nesse mercado, alegando que os feirantes de lá estavam cometendo a prática de preços abusivos. Minha irmã, o cara antes podia trabalhar de 7 da manhã até 6 da noite, agora o cara tem que fechar de 2 da tarde. O preço do produto para ele tá mais caro e ele vai ter que vender barato porque ele é bonzinho, né? Ele não vai ter lucro, não. E vai pagar as contas como, né? E o pior é que se pelo menos a vereadora tivesse apresentado uma prova, né? De que tivesse esses supostos Por preços que você acha que isso tá abusivo, né? Você pode me... Pois é, não. É Justifique. tipo Não. assim, é baseado no alguém me disse. Vozes da minha cabeça. É esse o nível, sabe? Aí, outra coisa, no meio da Covid, chega uma vereadora para pedir para o prefeito intervir no hospital estadual. Minha senhora, você tem 18 assessores, não dá para poder fazer o requerimento certo? O hospital estadual é para o governador que você pede, não é para o prefeito. A outra vem, no meio da pandemia, o povo aqui preocupado em como ia reabrir o comércio, os barraqueiros. A gente tá hoje já em agosto, né? Os barraqueiros não estão podendo trabalhar. Restaurante está funcionando, bar está funcionando, mas o cara que trabalha na praia não pode abrir, ele tem que viver de luz, né? Trabalha na praia vai viver de luz do sol, que é o que parece. Aí a vereadora, em vez de chegar e pedir, olha, faça um estudo para poder ver quando eles vão poder voltar, porque as famílias deles têm que ter comida na mesa, não. Faz um requerimento pedindo para que libere a prática do surf em outras 2 cidades que não é Recife. Uau. É disso que eu tô falando, saca? É disso que eu tô falando. Então, assim, e falando pra minha galera, agora vocês entendem por que eu apresento a Carla Falcão como uma força da natureza? Você pode fugir, você pode evitar, você pode se proteger, você pode fazer... Mas vai acontecer. É uma força... vai acontecer. Não tem jeito. Aceita. Eu acho que essa última meia hora, se não mais aqui que a gente teve, mostrou isso excelentemente bem. E eu acho que a gente podia ficar aqui muito mais horas ainda disso. Dava pra fazer um podcast só. Absurdos estatais com Carla Falcão. Acho que dava pra gente fazer uma série gigante dessas. Olha, mas, eu posso listar. Mas eu acho que deu pra pegar a ideia, né? E quem quiser saber mais de você, as redes sociais vão estar aqui na descrição todo do vídeo pra galera te acompanhar e tudo mais. Tua vaquinha já tá aberta? Primeiro eu tô com um site, né? carlafalcão.pe. Quem sabe aqui, quem é pernambucano sabe o porquê disso. Carla com K, falcão.pe é o meu site. Estou em todas as redes sociais. Carla F. Falcão, estou no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. E já me dedico aí há 7 anos a fiscalizar o governo para poder derrubar absurdos, porque eu acho que a gente não merece pagar nem do ponto de vista financeiro, nem as consequências das coisas absurdas que eles fazem. E aí todo mundo que estiver acompanhando, que quiser ajudar aí nessa frente de fiscalização, eu preciso de ajuda sim, porque é absurdo demais para uma pessoa só. Já tem voluntários que ajudam, mas se você tiver conhecimento de qualquer obra que seja suspeita, que se você tiver qualquer ideia de que tem um serviço público que está superfaturado, se você viu um contrato que é suspeito, manda aí que a gente faz mais pessoas terem conhecimento do que está rolando. E toda segunda-feira tem o Recife em um Minuto, onde eu explico noções de como a política funciona para que a gente possa
interferir na engrenagem, parar de fazer com que ela seja do jeito que é. Toda segunda-feira eu posto isso, nas quintas-feiras tem o Eu Fiscalizo, que é o resultado das fiscalizações, e eu também tenho um podcast sobre a história do Recife, que é um conteúdo mais de entretenimento, mas que é super massa, porque eu acho que quando a gente conhece um pouquinho mais da história da cidade da gente, a gente vê como a gente está perdendo dinheiro, porque a gente não tem condições de desenvolver turismo porque o Estado atrapalha. Certo. E então, como eu falei, tudo que pode ser para contatar a Carla Falcão vai estar aqui na descrição, gente. Desejo muita sorte para você e vamos trabalhar para esse ano aí a gente ter uma vereadora da Liberdade no Recife. Vai ser bem legal isso. Quem quiser se voluntariar também, quem quiser ajudar, ajuda é muito bem-vinda. Vamos precisar disso, porque como vocês viram, gente, nesse vídeo, se não tiver trabalho, vai continuar essas porcarias e vocês do Recife e do resto do Brasil também vão continuar pagando isso. Carla, muito obrigado. Valeu, Rafa, a galera do IR. Tamo junto. E lembrando, gente, todo mundo, de alguma forma, pode ajudar a reduzir o tamanho do Estado. É só a gente ser vigilante, a gente não fazer de conta de que o que está acontecendo não tem a ver com a gente, porque a gente está pagando. É isso. Certo, gente. Valeu. Tchau, tchau.